Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João no capítulo 3, 3 a 8. João 3, versículos de 3 a 8. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ter mais uma palavra de oração, irmãos. Senhor, muito obrigado pelo que Tu falaste até aqui conosco. Te agradecemos e pedimos que a palavra que já foi liberada possa ser guardada no nosso coração e usada pelo Teu Espírito para moldar as nossas vidas em conformidade com o Teu propósito, com a Tua pessoa, Senhor. Agora estamos diante de Ti mais uma vez. Precisamos de Ti mais uma vez. Senhor, fala conosco. Encontra o nosso coração receptivo, Senhor. Nos guarda, Senhor, de estarmos aqui somente para recolher informações teológicas, conselhos, sabedoria, mas que acima de tudo possamos ouvir a Tua voz, falando diretamente a nós, limpando pela Tua palavra, transformando, libertando, abrindo os nossos olhos, nos dando uma perspectiva de vida nesses dias em que vivemos, Senhor. Nós precisamos disso, Senhor. Vem falar conosco. Nós nos encomendamos mais uma vez às Tuas mãos. E desde já, Senhor, Te agradecemos. Ó Pai querido, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, até aqui nós temos falado sobre essa era em que nós vivemos, sobre a cultura da era em que nós vivemos. Nós temos chamado de cultura da era digital. E nós começamos afirmando que essa era digital, hoje em dia, através das tecnologias que foram disponibilizadas à humanidade, e principalmente com o surgimento da internet, elas nos trouxeram de volta àquele patamar que é descrito lá em Gênesis 11,
a construção de Babel. Os homens estão falando uma só linguagem, e a internet é essa linguagem. As diferentes línguas e culturas, elas estão perdendo a sua força, e uma só cultura, uma aldeia global, está se consolidando cada vez mais pelo tráfego muito rápido de informações e conteúdos, pela comunicação imediata das pessoas, dos grupos, por toda a terra. Uma só linguagem. E nós vemos o mundo novamente dizendo: façamos uma cidade e construamos uma torre cujo topo alcance até os céus, para que tornemos o nosso nome célebre sobre a terra e não sejamos espalhados. Deus desfez isso, introduzindo a confusão das línguas, das culturas, das nações. Hoje em dia, o mundo se une de novo numa só linguagem. Essa é a primeira constatação da era digital que nós vivemos. E essa é uma constatação importante, porque nós vemos que esse mundo, ele se fecha numa aldeia global e ele compartilha os seus valores, seus princípios. E a velocidade com que esse processo acontece é tão grande e tão forte que nós não conseguimos parar para refletir, para entender o que está acontecendo, mas nós somos engolidos. E nós participamos disso, como que de forma inconsciente. E por causa disso, é que nós somos moldados. A imagem deste mundo. Há lugar para o cristianismo nesse molde, mas é o cristianismo do politicamente correto. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que nós devemos ser agressivos. Não. Não é assim. Mas eu estou falando de um processo que visa nos moldar segundo este mundo. Então o que nós vemos hoje, Babel, uma só língua que quer nos conformar. Essa construção de Babel aponta para a grande Babilônia, lá de Apocalipse. Isso está em construção. Isso está em estágio avançado de configuração. Precisamos estar conscientes disso, do que está acontecendo, para não sermos engolidos nesse processo. Por outro lado, nós vimos também ali em 1 João 2, que embora os meios digitais sejam inovadores, sejam fascinantes, disponibilizem muito mais informação e conteúdo e em grande velocidade do que nós jamais tivemos, o conteúdo disso tudo não é nada inovador. E João diz que esse conteúdo se agrupa em 3 grandes subdivisões, que nós vimos aqui: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Os apetites do nosso corpo, da nossa natureza decaída, a sexualidade que este mundo procura instigar de uma forma muito agressiva em todos aqueles que participam da aldeia global. A concupiscência dos olhos,
o espírito do consumismo, do ter, do possuir e do viver em função disso, e a soberba da vida, a vaidade, a vanglória, o desejo de dominar, do poder, da impressão que causamos. A era digital, ela suscita essas tentações. Ela sempre vai nos puxar nessas direções. Toda tentação, ela vem nessa direção. Observe Eva no jardim. O fruto que lhe foi oferecido era bom como alimento, agradável aos olhos e útil para o conhecimento. Observe as tentações do nosso Senhor. Pão para satisfação física, posse dos reinos desse mundo, exibição de si mesmo ao lançar-se do templo. Meus irmãos, o conteúdo dessa era digital é o mesmo conteúdo que o príncipe desse mundo tem apresentado desde o momento em que ele foi expulso do céu. Portanto, a palavra de Deus nos deixa claramente advertidos em relação ao que essa era digital quer gerar em nós. Então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é que nós vimos que essas coisas que João nos diz, que caracterizam o mundo que jaz no maligno, existe em relação a elas uma contracultura. Existe uma vida que é radicalmente oposta a tudo isso. E nós vimos a ilustração disso no Sermão do Monte. Nós passamos muito rapidamente pelo Sermão do Monte, né? Mas eu espero que tenha sido suficiente para nós vermos que o Senhor Jesus, quando Ele descreve o caráter do cidadão do seu reino, Mateus é o Evangelho do Reino. Mateus vai falar sobre o reino, a ênfase do ensino do Senhor, da vida do Senhor, é o reino e o rei. E o seu primeiro sermão naquele Evangelho, ele fala do caráter, da vida do reino. Como vivem os súditos do reino? Sermão do Monte. Bem-aventuranças, aqueles que são felizes. Meu irmão, é algo completamente oposto à vida segundo esse mundo. Felizes são os que choram, felizes são os humildes de espírito, felizes são os mansos, os limpos de coração, os pacificadores, os misericordiosos, os que têm fome e sede de justiça, os perseguidos por causa da justiça. Esses são os felizes. Segundo esse mundo, tudo isso está de cabeça para baixo. Ali fala em vida em secreto, uma vida diante do Senhor, em secreto. Ali fala em ajuntar tesouros no céu e não na terra. Ali fala em buscar primeiro o reino e a sua justiça, e todo o resto vai ser acrescentado. Há uma contracultura. Nós somos chamados a viver essa vida. Esse é o terceiro ponto. Primeiro é que vivemos dias de Babel na era digital. Segundo, a cultura dessa era é a cultura deste mundo, concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida. Terceira parte, a contracultura cristã é ilustrada pelo Sermão do Monte. Essa é uma vida impossível de viver. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste.
impossível de viver. E aí nós chegamos à quarta parte, que nós vimos ontem. Quando Paulo faz o apelo em Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando Paulo faz esse apelo, qual é o fundamento desse apelo? Como é que eu posso ousar pensar em me apresentar como sacrifício? Se os sacerdotes olhavam aqueles animais, e se houvesse uma pequena mancha, uma pequena ferida, um pequeno defeito, aquele animal estava desqualificado para ser oferecido no holocausto da manhã ou no holocausto da tarde. O que direi eu de mim mesmo? Como eu posso me apresentar sendo quem eu sou, pecador, transgressor? Mas aí nós vemos Romanos 1-8, o Evangelho, do qual Paulo não se envergonha, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ali nós vimos que, embora o mundo esteja condenado, a humanidade esteja debaixo da ira de Deus, Cristo, na cruz do Calvário, nos justificou. A obra que o Senhor fez na cruz, ela nos conferiu justiça aos olhos de Deus. Não apenas nossos pecados foram perdoados, nosso relacionamento com Deus foi restaurado, fomos reconciliados com Ele, podemos nos achegar com confiança. Ele não somente nos perdoa, mas Ele tem, como Lawrence falou agora de manhã, Ele tem saudade de nós, por causa do sangue. Sangue maravilhoso, sangue justo, que perdoa os nossos pecados, todos, e não somente os nossos, mas os do mundo inteiro. Não apenas justificação, mas nós vimos também santificação. Meus irmãos, nós sim queremos ser justos, ser justificados, e o somos em Cristo. Quando nós cremos nele, quando nós vivemos debaixo do seu precioso sangue, nós somos justificados, porque o Pai olha para o seu Filho e nos vê como justos, porque Ele é justo. Mas também nós queremos andar em justiça, nós queremos que o nosso andar seja justo. E aí nós descobrimos que a morte de Jesus na cruz não foi apenas uma morte por nós, como nosso substituto, mas foi uma morte na qual Ele nos levou e nos incluiu na sua própria morte. Não somente nossos pecados foram expiados, mas nós fomos incluídos na sua morte. Isso parece difícil de entender. Isso é Romanos 6. Parece difícil de entender que o Senhor, de alguma forma, não só pegou aquilo que eu fiz de errado e levou lá para a cruz, mas Ele pegou a mim mesmo. Ele pegou a minha pessoa, Ele pegou aquilo que se chama o velho homem, aquele homem caído pelo pecado, e Ele me colocou lá, com Ele, na cruz. Romanos 8 nos fala que o Espírito Santo, através da lei do Espírito da vida, torna isso real em nós. Nós somos sepultados com Ele no batismo e fomos ressuscitados em novidade de vida, e o Espírito Santo torna isso real em nós.
de maneira que pelo Espírito nós podemos mortificar os feitos do corpo. E pelo Espírito também nós somos vivificados. Isso não é obra nossa, é obra dele, do Senhor, pelo Espírito nas nossas vidas. Nós não podemos nos justificar, não há chance alguma. E também não podemos nos santificar nós mesmos. Graças a Deus, porque Ele fez isso, e o Espírito torna isso real para nós. Como Lawrence falou na sessão anterior, isso é um processo contínuo. Vivificação, mortificação, isso é um processo contínuo, administrado pelo Espírito. Por isso precisamos aprender a andar no Espírito. E andando no Espírito, nós vamos ser sensíveis à sua voz, sabendo quando a mortificação deve ser aplicada e quando a vivificação deve ser experimentada. Constantemente esse processo acontece por causa dessa maravilhosa salvação. Uma vida nos foi dada, uma vida habita em nós. O cristianismo, meus amigos, meus irmãos, ele não é uma religião. O cristianismo, ele não é um esforço humano. O cristianismo não é uma melhoria. Ele é uma vida que vive em nós. Cristo vive em mim. O Lawrence estava falando que nós amamos muito as nossas almas. Isso é uma realidade. Como nós amamos a nós mesmos. E talvez a gente não perceba isso, provavelmente não percebe quanto amor nós temos por nós mesmos, quanto nós prezamos a nós mesmos. Porque o pecado nos deu uma consciência de nós mesmos exagerada. E o caminho do Senhor é que cada vez mais cresça em nós a consciência de Cristo e que diminua eu. Uma consciência de que nós estamos em Cristo e que Cristo está em nós. Uma consciência de que Cristo vive em nós. Cristo pensa em nós, sente em nós, quer em nós. Uma consciência que nos leva a cooperar com Ele. Quando nós vemos a beleza do nosso Senhor, quando nós somos fascinados pela sua beleza, nós somos cativados a permitir que Ele viva em nós e que a sua beleza seja manifestada em nós, que as suas palavras apareçam nos nossos lábios, que os seus gestos apareçam no nosso corpo, que as suas decisões sejam tomadas na nossa vida, que os seus pensamentos, que os seus valores sejam os nossos pensamentos, os nossos valores, e dessa forma Cristo cresce em nós e a nossa consciência de Cristo aumenta. E à medida que esse processo vai crescendo, em vez de me preocupar comigo mesmo, eu me preocupo com Cristo. Esse é o crescimento da vida cristã. Por causa dessa provisão maravilhosa que Romanos descreve, capítulo 1 até o capítulo 8, por causa dessa redenção, depois da santificação ainda tem a glorificação, e a glorificação, ela aponta para um fato sublime, que é o desejo de Deus de conformar-nos à imagem de Cristo. Glória é Cristo em nós.
Glória é que a pessoa de Cristo, ela transparece em nós, ela é expressa em nós. É que o perfume de Cristo, ele é exalado nas nossas vidas. Isso é glória. Glorificação aponta para isso. Romanos de 1 a 8 vai terminar com glorificação. Que maravilha. Tudo isso é pela fé. Tudo isso foi feito em Cristo Jesus. Tudo isso é nosso pelo Espírito. Porque uma vida nos foi dada. Então, meus irmãos, isso é uma grandiosa salvação. É uma salvação tão completa, tão ampla. Nós precisamos conhecer essa salvação. Nós precisamos nos aprofundar nessa tão grande salvação. E por isso que quando nós vimos Romanos ontem, eu espero que todos nós possamos ter no nosso coração muito claro de que é possível viver a contracultura cristã. É possível viver o Sermão do Monte. É possível viver o reino de Deus aqui na terra. Meus irmãos, o Senhor Jesus, quando Ele ensinou aquela oração, lá em Mateus 6, no Sermão do Monte, como é que Ele ensinou que nós devemos orar? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Meus irmãos, nessa dispensação, o mundo não será transformado. Nós não veremos esse mundo tornado no reino de Deus. Nós sabemos que o reino de Deus virá com a vinda do Senhor. Então nós podíamos dizer assim: como é que o Senhor nos ensina a orar? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas ele se refere à nossa vida, ao fato de que as realidades do céu devem ser trazidas às nossas vidas, a vida da sua igreja, o corpo de Cristo, assim na terra como no céu. A vida cristã é vivida dessa forma. Eu trago do céu a cultura celestial e manifesto essa cultura celestial aqui na terra. A provisão de Romanos, a provisão que Paulo anuncia em Romanos, ela nos diz que o ensino de Jesus sobre o reino é real para os nossos dias. Podemos sim viver o Sermão do Monte, porque há uma vida em nós que vive o Sermão do Monte. Esse é o ponto que nós chegamos até aqui. A contracultura cristã é real, é viável, acessível. Todos os recursos celestiais foram dados. Falamos em nuvem aqui, né? Existe uma nuvem espiritual, aonde todos os recursos para viver a cultura do reino estão acessíveis. A questão é: estamos conectados? Será que a nossa conexão é rápida o suficiente? Será que nós temos espaço de armazenamento? Será que nós temos como usufruir disso tudo que está disponibilizado? Por isso que é preciso sermos lavados pela palavra de Deus. Por isso que é preciso que muito entulho que ocupa as nossas mentes, que ocupa as nossas emoções, que ocupa a nossa vontade, a nossa alma, isso precisa ser removido. Senão nós não vamos experimentar tudo que nos foi disponibilizado
para vivermos a cultura do céu aqui na terra. Hoje eu gostaria de entrar nesse tema aqui de João 3. Aqui no capítulo 3 de João, o apóstolo João entra no tema do novo nascimento. O evangelho de João foi escrito bem depois dos outros 3 evangelhos, e ele é claramente um evangelho complementar. Ele tem uma perspectiva diferente. O termo novo nascimento só é usado na Bíblia aqui, e é maravilhoso que tenha sido assim. É um termo que descreve a conversão de uma forma muito clara. A conversão é um novo nascimento. Isso parece um assunto muito básico, mas eu penso que nós precisamos sempre retomar essas bases para entendermos como viver nos nossos dias. A conversão é um novo nascimento. Uma nova vida nos invadiu. Na verdade, não nos invadiu, nós convidamos essa vida a entrar. E ela entrou de verdade. Há uma vida em nós. Ela está lá dentro. Acho que as mães, talvez elas têm um pouco mais de condição de entender. Porque quando a criança está no ventre, ela vai crescendo, ela aos poucos começa a dar sinais de que ela tem uma vida própria, né? Ela se movimenta, ela se mexe, e isso é um indicativo de que há uma vida dentro daquela vida. A mãe tem dentro de si uma vida. Meus irmãos, uma vida veio habitar em nós. Essa vida precisa crescer. Essa vida quer controlar. Essa vida, ela não é uma vida impositiva. Ela sempre vai buscar a nossa cooperação. Essa vida nunca vai impor nada, porque a glória de Deus é a nossa cooperação com Ele. Deus não deseja passividade. Algumas pessoas às vezes pensam que a vida do Espírito é uma vida passiva. Senhor, te entrego a minha vida, faz o que tu quer. Sim, Senhor, faz o que tu quer, mas eu quero participar disso. Eu quero te conhecer, eu quero te entender, e eu quero cooperar contigo. E Deus deseja isso, irmãos. Novo nascimento. Eu quero chamar a atenção para 2 aspectos do novo nascimento. O Senhor Jesus aqui fala de 2 capacidades que nos foram dadas no novo nascimento. A primeira capacidade está aqui no versículo 3. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos, eu não creio que o Nicodemos estava literalmente dizendo que, quando ele perguntou, como pode um homem nascer sendo velho, vai voltar para o ventre materno? Eu acho que ele estava entendendo que era outra coisa, mas ele fez essa pergunta meio que para pedir para o Senhor explicar melhor essa história. Como assim? Eu sou um velho, como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Aí o Senhor retoma e ele diz que esse nascer de novo é da água e do Espírito. E quem nasce da água e do Espírito, quem não nascer da água e do Espírito,
não pode entrar no reino de Deus. Percebam que são duas coisas: ver e entrar. Se alguém nasce de novo, recebe uma capacidade de visão espiritual pela qual ele vai ver algo que se chama o reino de Deus. O reino de Deus, ele está oculto para aqueles que não nasceram de novo. Não tente jamais explicar o reino de Deus para quem não nascer de novo. É impossível. Mas, se você nasceu de novo, do alto, se a vida de Cristo veio habitar em você pelo Espírito, você adquiriu uma capacidade de visão espiritual. Você pode ver o reino de Deus. Não é automático, é uma faculdade. Você precisa usá-la. Se você usar, você vai ver uma realidade espiritual que se chama o reino de Deus. Mas não é só isso. Você precisa ver esse reino. E aí é que entra o nosso tema. Lá em Apocalipse 12, nós temos aquela expressão: o reino deste mundo se tornou o reino do nosso Deus e do seu Cristo. Nós naturalmente só vemos o reino deste mundo, mas agora nós podemos ver o reino do nosso Deus e do seu Cristo. Meus irmãos, nós precisamos abrir as nossas faculdades espirituais, abrir os nossos olhos espirituais para ver esse reino. E se nós o vermos, se nós o contemplarmos, nós vamos desejar entrar nesse reino. São duas etapas: ver e entrar. Ver é uma contemplação, entrar é uma ação. Veja bem, nascer de novo não confere automaticamente essas coisas. Mas quando nós nascemos de novo, nós recebemos a capacidade tanto de ver como de entrar. É muito importante que o progresso da nossa vida cristã nos conduza nessas linhas: ver o reino de Deus, entrar no reino de Deus. Quão real é o reino de Deus para nós? Quão concreto é esse reino para nós? Eu chamo a atenção de novo para o capítulo 11 de Hebreus. Não precisam abrir lá, não vamos ler. Mas no capítulo 11 de Hebreus fala sobre fé, né? Hebreus é uma epístola maravilhosa. Até o capítulo 10, Hebreus trata de nos revelar a pessoa do Senhor como apóstolo e como sumo sacerdote da nossa fé. Então, até metade do capítulo 10, o tema é esse: Cristo, o apóstolo que Deus enviou para nos salvar. Cristo, o sumo sacerdote celestial, que intercede por nós, que é aquele que nos salva completamente.
que está sempre conosco. Mas aí chega no capítulo 11, o autor de Hebreus muda o foco e vai dizer assim: bom, agora, diante desses fatos, é preciso andar. Ao ponto de que no 12 ele vai dizer: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Mas no capítulo 11 nós vemos exemplos do Antigo Testamento de várias pessoas, vários irmãos da Antiga Aliança, que correram a carreira da fé. E o que caracteriza eles? Eles viram algo do reino. Eles viram algo celestial. E tendo visto isso, a sua vida foi transformada, transtornada num certo sentido. Eles viram o galardão, a recompensa. Eles viram a cidade que tem fundamentos. Eles viram a pátria superior, celestial. Quão real é isso para nós? O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que o novo nascimento nos dá uma faculdade de ver. Essa faculdade de ver, ela revela coisas que não estão acessíveis aos olhos físicos. Elas são espirituais. E essas coisas que nos são reveladas, elas nos lançam numa caminhada muito diferente do que nós já andamos antes. Leia lá Hebreus 11, veja o exemplo de Abraão, de Moisés, de tantos que estão ali mencionados. Ver o reino e entrar no reino. Quão real é o reino para nós? Colossenses 1,13. Paulo nos diz ali: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos transportados, ao sermos salvos, ao nascermos de novo, de um domínio para outro. Nós estávamos no império das trevas. Tem um irmão, o irmão Lightfoot, que ele traduz aqui, ele diz que a expressão não seria império, mas é dominação tirânica das trevas. Nós estávamos debaixo de um domínio tirânico das trevas. E nós somos transportados de lá para um reino, o reino do Filho do seu amor. Houve uma mudança de reino. Isso aconteceu com você, com cada um de nós. Houve uma operação militar pela qual o reino de Deus interviu no domínio tirânico das trevas e nos arrancou de lá. Glória a Deus por isso. Nós somos colocados no reino do Filho do seu amor. Vocês percebem a diferença de esfera de autoridade? Por isso que toda vez que nós pregamos o Evangelho, que nós falamos do Senhor, nós estamos entrando numa batalha. Entre nisso com oração. Porque é uma batalha entre o império das trevas e o reino do Filho do amor de Deus. Aqui nós vemos que esse mundo é um mundo dividido entre dois reinos. E nós precisamos ver essa realidade para que possamos andar adequadamente
como nascidos de novo, como cidadãos do reino, na era da cultura digital. O que é o reino? O reino, num sentido, vamos ler lá no Salmo 145. Salmo 145, 13. É um salmo de Davi. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. Daniel 4,34 diz também: o teu reino é um reino sempre eterno, e o teu domínio é de geração em geração. O reino de Deus é um reino eterno. Deus jamais deixou de reinar e de governar sobre tudo e todas as coisas. Ele sempre reina e sempre reinará. Então, no sentido do trono de Deus, no sentido da autoridade de Deus, ela é inabalável. Ela existe de geração em geração. E ela jamais foi abalada. Por isso, quando nós falamos de vinda do reino de Deus, nós estamos nos referindo à sua manifestação aqui na terra. Porque em termos de realidade espiritual, Deus reina sempre e jamais deixou de reinar. O seu trono é inabalável. A sua autoridade é incontestável. E jamais, sequer por um segundo, Deus deixou de reinar. Por isso que Mateus, é interessante, Mateus, inspirado pelo Espírito, usa no seu evangelho o termo reino dos céus. Reino dos céus só existe em Mateus. E em Mateus é citado inúmeras vezes. Porque Mateus usa esse termo para descrever esse reino que veio na pessoa do Senhor e que virá na sua segunda vinda sobre toda a terra. Quando Deus criou o universo, antes mesmo de criar o homem, Deus criou o universo, Deus criou os anjos, e aí houve o primeiro problema. Porque nós sabemos que o arcanjo Lúcifer em um determinado momento desejou ser igual a Deus. Subirei até o Altíssimo. E nós sabemos que quando isso aconteceu, ele foi lançado fora. E ali se criou a primeira perturbação. Não no céu, não no trono de Deus, mas no universo criado. E é por isso que lá em Gênesis 1, a palavra de Deus nos diz, segundo muitos autores afirmam, Gênesis 1:2, que a terra tornou-se sem forma e vazia. Quando Satanás foi lançado fora e 1/3 dos anjos do céu o seguiram na sua rebelião, o mundo se tornou sem forma e vazio. O plano de Deus seguiu. Deus já planejava criar o homem para habitar o universo. Agora o homem vai restaurar o universo. Deus cria o jardim na terra arruinada e ali coloca o homem. Qual é o propósito da vida do homem? Dominar,
sujeitar todas as coisas, encher a terra, governá-la para Deus. Esse era o propósito de Deus para o homem. Nós sabemos que o homem caiu. O inimigo fez o homem cair no mesmo pecado que o havia derrubado. O plano de Deus não mudou. Por causa disso, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Mateus 4,17. O Senhor Jesus diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Meus irmãos, olhem o ensino do Senhor Jesus nos evangelhos. O Senhor Jesus, ele fala inúmeras vezes no reino de Deus, ou reino dos céus, em Mateus. Esse é o tema do Senhor Jesus. Quando ele enviava os discípulos, ele dizia: curai as enfermidades, libertai os cativos e pregai que está próximo o reino dos céus. Esse foi o tema do ensino do Senhor Jesus, o reino dos céus. Como é que o Senhor pregou o reino dos céus? Em primeiro lugar, ele pregou o reino dos céus na sua pessoa. Meus irmãos, a gente pensa no reino dos céus, no reino de Deus, como se fosse assim, como tem um reinado aqui nesse mundo, né? Nesse mundo nós temos países, nações, e em determinados países, os países têm os seus governos, têm as suas leis, têm as suas regras. E a gente pensa assim, tá, o reino de Deus é como se fosse um país que tem um governo que tem as suas regras. No caso do reino de Deus, né, o governo é o governo de Deus, as regras são a palavra de Deus, os princípios espirituais. E não está errado pensar assim, não está totalmente errado. Mas se nós só pensarmos assim, nós teremos uma visão limitada do reino de Deus. O reino de Deus é uma pessoa, é a pessoa de Jesus. Ele é o reino de Deus. Mas talvez você pergunte: como assim? Que história é essa? Como é que uma pessoa é um reino? É que na vida dele, Deus reina absolutamente. Jesus, que viveu nesse mundo, ele viveu de tal forma que o governo de Deus na sua vida foi completo. Ele jamais fez qualquer coisa fora da vontade do Pai. Ele viveu sendo Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas ele aprendeu a obediência. Ele se curvou como homem ao seu Pai, sendo igual a ele. Ele viveu em obediência, em sujeição, em comunhão. Ele recebeu a unção do Espírito Santo no seu batismo e ele no seu ministério viveu cada momento sob a direção e a liderança do Espírito Santo. Na vida dele, o reino estava claro. Olhando aquele homem, nós podemos ver o reino de Deus, o domínio de Deus, o governo de Deus, a presença de Deus. Por isso que quando Deus enviou o seu Filho e ele se fez carne, o reino de Deus chegou. Vocês percebem? Por que ele é o reino? Porque nele o Pai encontrou um homem completamente sujeito, completamente
cooperador, completamente participante, completamente sintonizado com o seu reino. Jamais havia existido homem assim sobre a terra. Então, quando nós olhamos o Senhor, nós vemos o reino. Você quer saber aonde está o reino? Conheça Cristo. Conheça o Senhor. E quando você encontrar o Espírito do Senhor, quando você encontrar a pessoa do Senhor num lugar, numa reunião, numa comunhão, com uma pessoa, você vai poder identificar se o reino de Deus está ali. Você quer saber se alguém realmente é convertido? Perceba se o reino de Deus está ali. O reino de Deus é uma pessoa. Às vezes nós queremos saber, o que é uma congregação espiritual? Como é que eu sei que um grupo de irmãos, estou visitando um grupo de irmãos, como é que eu vou saber? Sinta o Espírito de Cristo. Meus irmãos, às vezes tem diferença de doutrinas aqui e ali, às vezes tem umas práticas diferentes aqui e ali, às vezes o louvor é um pouco diferente, às vezes a oração, maneira de pregar, maneira de reunir, mas o importante é se o Espírito de Cristo está ali, se a pessoa de Cristo está ali. Então o reino é uma pessoa. Você só vê o reino se você vê a pessoa sobre a qual Deus reina. João 8:29 o Senhor Jesus afirma: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. O reino é um estado ou condição na qual a pessoa de Cristo é vista, percebida e reconhecida. Ele é o Rei. Como é que nós sabemos que Ele é o Rei de Deus? Lá em Atos, no capítulo 2, quando Pedro prega explicando o que havia acontecido, aquelas pessoas, aqueles judeus e visitantes de Jerusalém estavam impressionados com o que haviam acabado de ver. Apareceram aqueles 120 falando em línguas, e não eram línguas de anjos, eram línguas de homens mesmo, porque aqueles visitantes de Jerusalém reconheciam as línguas dos lugares de onde eles vieram. Gente de tudo que é canto do Império Romano, gente de fora do Império Romano, porque haviam partos ali. O Império Parto era um império fora dos domínios do Império Romano. Tinha gente de todo canto. E eles ouviam aqueles galileus glorificarem a Deus nas suas próprias línguas. Pedro se levanta e explica. Isso é o que disse o profeta Joel. O Espírito seria derramado. E aí no versículo 32 e 33. A este Jesus Deus ressuscitou, do que nós todos somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Ele foi exaltado à destra de Deus. O que aconteceu no Pentecostes, nós normalmente pensamos, dons, vento impetuoso, línguas, mas isso não é o principal. O significado do Pentecostes é que este Jesus, que foi crucificado por nós, Deus o fez Senhor e Cristo. Nós não vamos poder ler, mas veja em Apocalipse 5,
Os discípulos viram o Senhor subir aos céus e sumir na nuvem. Mas João, muito tempo mais tarde, pôde assistir essa cena, repetida para ele. E ele viu o que aconteceu no céu. O Senhor foi recebido na glória. O Senhor foi exaltado. O Senhor recebeu o livro. Ele recebeu a escritura do universo. O universo lhe foi dado. Aquele livro tem selos. Imediatamente ele começa a abrir os selos e tomar posse do que é seu. O nosso Senhor foi entronizado. Ele é o Rei. Hoje ele reina. Ver o reino, meus irmãos, nós precisamos ter os nossos olhos abertos para esses fatos. Olhar para o céu e ver que ele reina. Aqui existe um usurpador, um príncipe, que temporariamente ocupou um lugar porque nós caímos no pecado e entregamos a autoridade para ele. Assim fez nosso pai Adão, e assim todos nós por natureza o fizemos. Por causa disso há um usurpador. Se construiu um sistema chamado mundo, e esse sistema tem um príncipe, o príncipe das trevas. Mas acima dele, o nosso Senhor foi entronizado. Mateus 28:18 diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda a autoridade foi dada ao nosso Senhor, na sua ressurreição, na sua ascensão, na sua exaltação. E lá em Apocalipse 5, nós vemos que o céu explode em louvor e adoração ao Cordeiro que venceu, que tomou o livro e abre os selos. Ele está no comando. É muito importante nós prestarmos atenção nisso. Nós vivemos num confronto. Nós vivemos num território do inimigo. Mas há alguém que reina e governa acima dele. O nosso Senhor venceu. E Ele tem nas suas mãos toda a autoridade. Eu só gostaria de encerrar mencionando que ao vermos esse reino, nós nos deparamos com um grande problema. Porque o Senhor reina de fato, mas nós temos a tendência de viver pelo que nós vemos, pelo que nós tocamos, e parece que nós não conseguimos ver esse reino. Como assim? O Senhor veio, Ele é o reino, a pessoa dele é o reino, Ele é o Rei, Ele venceu, Ele está na glória, Ele tem toda a autoridade e governo. Mas por que acontece tanta coisa assim que eu não consigo compreender? Por que parece tão difícil de ver esse reino aqui na terra? Lucas 17, 20 a 21, o Senhor Jesus, Ele é questionado pelos fariseus a respeito do reino. Lucas 17, 20 a 21 diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vós.
Alguns têm a tradução dentro de vós. Isso não é uma boa tradução. O reino de Deus certamente não estava dentro dos fariseus. O reino de Deus está no meio de vós. Quando o Senhor Jesus veio a essa terra, Ele trouxe o reino na sua pessoa. E aqueles que vieram a Ele, aqueles que o seguiram, se tornaram cidadãos do reino. Agora ali, naquela cena, o Senhor diz: no meio de vocês, espalhados, estão aqueles que são cidadãos do reino. Mas o reino agora, nessa dispensação, não vai vir externamente, não vai vir com visível aparência. Em João 18,36, respondeu Jesus, ele está respondendo para Pilatos aqui: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Meus irmãos, agora o reino de Deus não é daqui. Neste momento, nessa dispensação da graça, quando o evangelho é pregado, quando a igreja está presente nesse mundo, o reino ainda não é daqui. Mas o Senhor diz: agora o meu reino não é daqui, porque em breve esse reino virá. O reino de Deus hoje, ele está escondido na vida dos filhos de Deus e no meio da igreja de Deus. Essa é a natureza do reino hoje. Por isso os nossos olhos têm que se abrir para ver o reino celestial e participar desse reino. Nós precisamos participar desse reino individualmente, pela nossa comunhão com o Senhor. E nós precisamos participar desse reino corporativamente, pela participação na igreja, no corpo de Cristo. Hoje, o reino de Deus está oculto no meio desse mundo. Hoje, Deus está preparando os súditos do reino. Você está sendo formado para esse reino. As circunstâncias de vida nas quais você vive, elas foram cuidadosamente preparadas para o seu treinamento. Hoje nós estamos sendo formados na academia militar do reino dos céus. As nossas mãos estão sendo adestradas para a luta. Nós precisamos ver o reino e entender que Deus está nos preparando para que quando o seu reino vier, nós sejamos participantes plenos dele. Que desperdício se esse reino chegar e nós estivermos despreparados, nós tivermos sido negligentes nos anos de preparo. Mas isso já é tema para amanhã, quando nós vamos falar de entrar no reino. Não basta ver, não basta perceber essa realidade. Existe um reino, mas nós queremos entrar nele, tomá-lo. Como nós podemos entrar? Nós vamos ver isso amanhã. Que o Senhor possa continuar falando conosco. Vamos orar. Amado Senhor, obrigado, porque Tu que és o nosso Salvador, aquele que nos ama, é o mesmo que reina nos céus,
Tu estás entronizado em majestade nas alturas. Senhor, abre os nossos olhos para que possamos ver o Teu reino. Dá-nos olhos para ver a realidade presente do Teu reino. Desvenda os nossos olhos. Senhor, nós não queremos apenas ter olhos físicos e ver o mundo que nos cerca hoje. Nós sabemos que há tantas fascinações que nos atraem para que fiquemos concentrados nas coisas deste mundo. Mas, Senhor, leva-nos à Tua presença e abre os nossos olhos para vermos a realidade do Teu reino. Muito obrigado por isso. Segue falando conosco. Nós Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.